Alô, você que quer aprender CAD. Vamos continuar o nosso tutorial no programa NX da Siemens. Vamos fazer agora o acoplamento da nossa Centrifugal Pump. Eu tenho aqui o subconjunto do acoplamento. Nós vamos fazer aqui os desenhos das peças. Tem aqui o elemento elástico. E na sequência fazer esta montagem e colocar aqui os parafusos. Eu tenho aqui o desenho detalhado em PDF para você fazer e acompanhar o tutorial. Este PDF você baixa na descrição do canal. Então é só vir aqui no vídeo que você está assistindo, você clicar aqui em mostrar mais e você tem aqui o arquivo em PDF para baixar. E tem mais vídeos tutoriais aqui do NX e os vídeos da bomba aqui anteriores. Vamos voltar para o NX e vamos começar o nosso tutorial. Estou na tela inicial do NX, vou clicar aqui em New, começar um arquivo novo, vamos ver no PDF. Então aqui o item 1 nós vamos fazer aqui é o Sleeve Hub, então é a garra aqui do acoplamento. Vamos voltar para o NX, então vou entrar aqui com o nome Sleeve Hub. Está na nossa pasta de trabalho, vou dar OK. Vou clicar aqui em Sketch. Vou selecionar aqui este plano, dar um clique e vou confirmar aqui o plano. Vou clicar aqui em círculo, vou clicar na origem do NX e vou fazer a circunferência. Vou clicar em dimensão, vou clicar aqui no círculo e clicar aqui dentro. Vamos ver no PDF. Então aqui o diâmetro inicial, vamos aumentar aqui o zoom. O diâmetro inicial externo aqui que nós vamos fazer é 70 e o extrude é 23. Vamos voltar para o NX. Então aqui é 70. Vamos dar dois cliques. 70. Enter. Vou fechar aqui dimensão e vou terminar o meu sketch. Vou clicar aqui em extrude. Vou clicar aqui para selecionar a curva que ele está pedindo. E vou entrar com o valor aqui que é 23. E vou confirmar. Aqui é none, não precisa fazer nada agora. Vou dar OK. Então está feito aqui o primeiro corpo. Está desta maneira. Ó. Vou continuar, vamos ver no PDF. Vou fazer este outro corpo de âmbito de 80 por 22. Vamos voltar para o NX. Então vou clicar aqui em Sketch. Vou clicar aqui nesta face. E vou clicar OK. Vou clicar em círculo. Vou clicar na origem e vou desenhar a circunferência. Vou clicar em dimensão, vou clicar aqui no círculo e clicar aqui dentro. Vamos ver no PDF, então é 80 por 22. Vamos voltar. Então dois cliques, aqui é 80, Enter. Vou fechar dimensão e vou terminar meu sketch. Vou clicar em Extrude, vou selecionar a curva, aqui é 22. E vou mudar aqui para Unir. E selecionar o corpo aqui. Então está feito o comando Extrude. Ó. Vou dar OK. Então aqui ficou um corpo só as duas peças. Estão unidas. Vou clicar aqui isométrico. E vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer esse dente aqui da nossa garra. Então o dimensional está aqui. E o raio de 24. Vamos voltar para o NX. Então vou clicar aqui em Sketch. Vou clicar aqui nesta face. Vou dar OK. Eu vou esconder aqui esse sketch que está aparecendo atrás. Vou clicar aqui Show and Hide e vou esconder o sketch e dar Close. Vou clicar aqui em círculo. Vou clicar na origem e vou desenhar um círculo até essa aresta. Ó. Então apareceu o ponto vermelho, eu vou clicar. Então está tangente. Ó. Vou aproximar aqui e fazer outro círculo. Vou clicar aqui e desenhar o círculo. Vou fechar aqui o círculo. Vou clicar em linha. E vou fazer duas linhas aqui, ó, fugindo de qualquer restrição. Ó. Vou clicar deste lado e fazer outra linha. Então não deixa aqui pegar nada perpendicular, nada com outra linha. Vou apertar ESC. Eu vou clicar aqui em Trim e vou cortar o excesso aqui, ó. Vou cortar aqui embaixo e aqui em cima também. Vou fechar aqui com Close. Vou clicar aqui no meio do arco e vou clicar no meio deste arco. E vou selecionar aqui vertical. Vou clicar em dimensão,
Vou clicar aqui nesse, mudar aqui para inferido, vou clicar neste endpoint, vou clicar neste endpoint e vou clicar aqui embaixo. A dimensão aqui, vamos ver no PDF, é 8.73 e o raio é 24. Vamos voltar, então 2 cliques, aqui é 8.73, Enter. Vou clicar aqui em mudar para radial, vou clicar aqui no arco e vou clicar aqui embaixo. Aqui é 24, Enter. Vou fechar aqui com Close, eu vou aproximar aqui, vou clicar em dimensão novamente, vou mudar para angular, vou clicar aqui nesta linha e vou clicar nesta linha e clicar aqui em cima. Aqui é 45, Enter. Então está feito aqui o perfil, ó, só precisa ajustar ele. Então vou clicar aqui desenhar uma linha, ó. Vou clicar em linha, eu vou clicar neste midpoint e vou clicar aqui no midpoint deste arco, ó. Procurar o midpoint e clicar. Vou fechar aqui line, vou clicar aqui na linha e vou selecionar aqui vertical. Vou clicar aqui no midpoint no endpoint da linha e vou clicar aqui na origem do NX e selecionar vertical. Então está alinhado o meu perfil, está feito o perfil. Eu vou clicar aqui com o botão direito, vou mudar aqui para converter para referência, está pronto aqui o perfil. Vou clicar aqui isométrico, vou fechar o sketch, vou clicar em extrude, vamos ver no PDF, então a dimensão aqui é 21, vamos voltar. Então aqui vou selecionar a curva, dar um clique aqui no dente e entrar com a dimensão de 21. Vou mudar aqui para unir, ó, está unir, selecionar o corpo e dar OK. Então está feito o meu dente. Eu vou clicar aqui em Show and Hide e vou esconder o sketch. Clicar aqui Close, clicar isométrico e salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui este chanfro de 0,5 aqui no dente, ó. Vamos voltar para NX, então vou clicar em chamfer, a dimensão é 0,5, Enter. E vou selecionar aqui a aresta do dente, então esta aresta, esta outra, esta e esta daqui. E vou dar OK. Eu fiz o chanfro para entrar no array, então agora eu vou fazer o pattern. Vou clicar aqui pattern, vou mudar aqui para circular. Vou selecionar o feature, então vou trazer a janela um pouco para cá. Vou selecionar extrude, apertar Ctrl e selecionar o chanfro. Vou selecionar aqui especificar o vetor, vou clicar aqui neste eixo, no Y-axis. Vou especificar o ponto, então vou clicar nessa aresta, o ícone está deste jeito, para arco elipse. Então vou clicar aqui nessa aresta, então está aqui, ó, são 4,90 graus. E vou dar OK. Então está feito aqui o pattern do dentado. Eu vou clicar aqui para ajustar na tela. Então está desta maneira. Vou clicar novamente para ajustar o isométrico e vou salvar. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui o furo com o rasgo de chaveta. Então o furo é 24, o rasgo é 8 e tem a dimensão aqui de 15,3. Vamos voltar para o NX. Então vou clicar aqui em orientação de vista e vou clicar aqui em back para fazer o sketch aqui atrás. Vou clicar em sketch. Aqui está vertical, ó. Se estiver horizontal, mude para vertical e vou selecionar a face, ó, e vou dar OK. Então mudando para vertical ele não virou a vista. Vou continuar aqui, vou clicar em círculo, vou clicar aqui na origem e fazer o círculo. Vou clicar aqui fechar círculo, clicar em dimensão. Vou clicar no círculo, está angular aqui, vamos mudar para diâmetro. Vou clicar no círculo, clicar aqui dentro. O diâmetro é 24, Enter. Vou dar close em dimensão, vou aproximar, vou fazer o rasgo de chaveta. Vou clicar aqui perfil Z e vou desenhar aqui meu rasgo de chaveta. Vou subir, está vertical, vou clicar, vou vir para a direita, vou clicar, vou descer, vou dar outro clique. Vou apertar ESC. Vou clicar aqui fechar profile, vou clicar em dimensão, vou clicar nesta linha, está diâmetro, vamos mudar aqui para inferido, vou clicar nesta linha e clicar aqui em cima. Aqui é 8, Enter. Eu vou fechar dimensão, vou clicar aqui nesse segmento no meio, midpoint e clicar na origem. E vou selecionar aqui vertical, então está centralizado a dimensão. Vou clicar em dimensão novamente.
está inferido, eu vou clicar nesta linha e vou clicar aqui na origem. E vou clicar aqui do lado. Vamos confirmar no PDF. Então aqui é 15.3, vamos voltar. Então vou dar 2 cliques. Aqui é 15.3, Enter. Vou fechar aqui com Close, vou clicar aqui em Trim e vou cortar aqui o excesso. Então está cortado, está feito o perfil que eu preciso. Vou fechar com Close, vou terminar o sketch, vou clicar aqui para girar aqui isométrico, vou clicar aqui em Extrude, vou selecionar o perfil, então vou selecionar a curva, vou clicar aqui na árvore, eu não preciso girar a vista, vou clicar aqui, ele pegou o perfil, eu vou mudar aqui a direção, o vetor, eu vou clicar no vetor e vou selecionar o vetor, então vou clicar neste vetor e mudar a direção, então está para dentro. Vou colocar aqui o valor final até o próximo, então ele vem até esta face e vou mudar aqui para subtrair. Então está desta maneira, ó, ele já selecionou o corpo. Vou dar OK. Então está feito aqui o furo com o rasgo de chaveta. Vou clicar aqui Show and Hide, vou esconder o sketch, vou dar Close, vou girar para isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer essa rosca M8. Tem 2 furos, ó. Então vou fazer um e depois fazer o pattern. O centro está aqui, ó, está centralizado, está com 10 aqui da face. Vamos voltar para o NX. Então vou clicar aqui em Role. Vou clicar aqui para Sketch Section e vou selecionar o plano. Então o plano que está selecionado está horizontal aqui com firme e está aqui inferido. Vou dar OK, ó. Então ele selecionou o plano para mim. Eu vou fechar aqui o ponto com Close, ó. E vou clicar aqui View e vou clicar Edit Section. Vou fazer um meio corte. E vou girar aqui no plano que eu preciso. Então é o plano Z. Eu vou mudar aqui tudo para 0. Enter. Então ele foi para a origem. Eu vou dar OK. Vou aproximar aqui e vou colocar o ponto. Vou clicar em Home. Vou clicar aqui em Point. E vou colocar o ponto aqui do centro do furo. Vou dar Close. Vou clicar aqui em Dimensão. Vou clicar no ponto, está inferido e vou clicar aqui na origem e clicar aqui do lado. Aqui é 10, Enter. Vou fechar aqui com Close, vou clicar no ponto, vou clicar na origem e vou selecionar aqui vertical. Então está restrito ao centro. Vou terminar o sketch. Ele voltou para a janela de furo, eu vou mudar aqui para 3D Roll, furo com rosca, a dimensão é M8, então M8 por 1,25, vou girar aqui a minha vista, vou colocar aqui para vetor, então ele está indo para este lado, apareceu o furo, ó, está saindo, a profundidade aqui eu vou mudar aqui para full, ó, passante, então ele vai até passar tudo, a profundidade aqui do limite, a dimensão, ó, está até o próximo. Vou colocar aqui também passando o corpo. Então está a rosca, está aqui, está lá. Vou clicar aqui para selecionar o corpo, subtrair. E vou dar OK. Aqui o chanfro, ó, eu não tenho aqui o chanfro, vou deixar assim. Não vou mexer nada aqui. Então está definido o meu furo. Está subtrair, vou dar OK. Então está feito aqui o furo com rosca. Ele colocou o chanfro aqui interno, ó. Vamos tirar esse chanfro, então vou clicar aqui com o botão direito e vou editar o parâmetro. Então o chanfro interno, o Start Chanfro, porque ele começa aqui em cima, ó, eu vou desligar o chanfro. E vou dar OK. Então ele tirou esse chanfro aqui de dentro, ó, que eu não consigo fazer, né? E o chanfro aqui de fora está correto, que é o final. Vou clicar aqui isométrico. Vou tirar o meio corte, clicar em View, clicar em Clip Section. Então está feito o furo com rosca, está desta maneira. Vou clicar isométrico e vou salvar o meu trabalho. Eu vou clicar aqui em Home e vou fazer o pattern do furo. Vou clicar Pattern Feature. Está circular, eu vou selecionar o Feature, então vou clicar aqui na rosca.
Então ele selecionou o furo. Eu vou girar aqui para ver aqui deste lado. Eu vou clicar aqui para especificar o vetor. Vou clicar neste vetor, Y-axis. Especificar o ponto de giro. Está este ícone, arco, elipse, esfera e center. Vou clicar aqui nesta aresta. Aqui são 2 e é 90 graus. Então está desta maneira o meu furo. Ó. Está indo para o lado de lá. Eu vou inverter a direção. Então veio para este lado. Está contrário à chaveta. Vou dar OK. Então está feito aqui o pattern dos dois furos. Ó. Vamos ver no PDF. Eu tenho o chanfro aqui final de 0,5. Ó. Vamos voltar. Então vou clicar em chanfer. A dimensão já está. Eu vou selecionar as arestas. Clicar nesta aresta, clicar nessa aresta. E dar OK. Vou clicar aqui isométrico. Então aqui está feito a nossa garra, o nosso sleeve Ruby. Vou clicar para salvar. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer o item 2. O item 2 é o elemento elástico, está detalhado aqui embaixo. O nome é Drive Coupling Element. Vamos voltar para o NX. Vou clicar em New. Vou entrar aqui com o nome. Então, Drive Coupling Element. Então o nome está colocado, está na nossa pasta, vou dar OK. Vou selecionar aqui Sketch, vou selecionar este plano, vou dar OK. Vou clicar aqui em círculo, vou fazer uma circunferência. Vou clicar na origem novamente e fazer outro círculo. Vou fechar o círculo, vamos ver no PDF. Então aqui, vamos ajustar a vista. Então aqui o diâmetro interno é 35 e o diâmetro externo é 41. Vamos voltar. Então vou clicar em dimensão. Eu vou clicar neste círculo e vou clicar aqui dentro. Então esse diâmetro interno é 35. Enter. Vou clicar aqui no diâmetro externo, clicar aqui do lado. Aqui é 41. Enter. Então está de acordo com o nosso PDF. Ó. Vamos voltar aqui para o NX. Eu vou fechar aqui dimensão, vou terminar o sketch, vou clicar aqui em extrude, vou selecionar a curva. Então aqui a dimensão total aqui, vamos ver no PDF, é 20.5, vamos voltar. Então vou entrar aqui, o valor aqui inicial, eu vou mudar aqui para Symmetric Valor, e a dimensão aqui vai ser dividido por 2, então é 20.5/2, Enter. Está inferido aqui, vou dar OK. Então está feito o corpo. Vamos conferir a dimensão. Eu vou clicar aqui em análise, vou clicar em Measure, vou clicar nesta face e vou clicar nesta aresta. Então está aqui, ó, 20.5. Vou fechar aqui OK. Vou clicar aqui Show and Hide, vou esconder o sketch e vou dar close. Vou clicar isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer esse dente aqui do elemento elástico. Então tem um dimensional de 10 e o diâmetro aqui de 40. Vamos voltar para o NX. Então vou clicar em Home, vou clicar em Sketch, vou selecionar aqui este plano, dar um clique, vou dar OK. Vou aproximar aqui a parte de cima, vou clicar aqui em círculo, vou clicar na origem e vou desenhar uma circunferência. Vou apertar aqui ESC para sair de círculo, vou clicar aqui em linha, e vou desenhar aqui uma linha. Então vou clicar aqui e subir com a linha. Vou clicar aqui dentro e fazer outra linha. Eu vou clicar aqui e fazer outro círculo. Então vou clicar novamente em círculo. Vou fazer um círculo aqui da origem até esse quadrante aqui. Ó. Vou fechar círculo. Vou clicar aqui em Trim. E vou cortar aqui o excesso, que eu não preciso. E aqui dentro também. Ó. Então está feito o meu perfil. Vou dimensionar agora. Vou fechar aqui com close. Vou clicar em dimensão. Vou mudar aqui para diâmetro. Vamos ver no PDF. Então tenho aqui um raio de 40. Ó. Então vamos voltar lá. Vou mudar aqui para radial. Vou clicar aqui no arco. Vou clicar aqui fora. Então aqui é 40. Enter. Eu vou mudar aqui para inferido. Vou clicar nesta linha. Vou clicar nesta linha. E vou clicar aqui em cima. Aqui é 10. Enter. Vou fechar dimensão.
Vou clicar aqui nesse midpoint e vou clicar na origem do NX e selecionar vertical. Então está posicionado o meu desenho, o meu sketch. Vou terminar aqui o sketch. Vou clicar aqui para ajustar Fit. Vou clicar em Extrude. Vou selecionar a curva, dar um clique aqui no sketch. Vou mudar aqui o valor para Midplane, para simétrico. Então está desta maneira, ó. E a última dimensão que eu usei está aqui. Vou colocar aqui Unir. Vou selecionar o corpo e vou dar OK. Vou clicar aqui fazer o chanfro, ó. Vamos ver no PDF. Então tem um chanfro aqui na parte de cima de 3 e na parte aqui interna do dente de 1. Vamos voltar. Então vou clicar aqui em Fillet, desculpa, não é chanfro, é Fillet. Então aqui raio de 3, Enter. Vou selecionar esta aresta e esta aresta. E vou dar Aplicar. Vou mudar aqui o Fillet para 1 e vou selecionar essa aresta aqui dentro. Vou girar a vista e pegar essa outra aresta. E vou dar OK. Vou clicar aqui para isométrico e vou salvar o meu trabalho. Eu vou clicar aqui em Pattern Feature. Vou selecionar o Feature, então vou clicar aqui no Extrude. Vou apertar Ctrl e selecionar Edge Blend e o outro Edge Blend, que são os dois fillets. É circular, vou clicar aqui para especificar o vetor, vou clicar nesse vetor. Vou especificar aqui o centro de giro, então está este ícone, eu vou clicar nesta aresta. Então está feito aqui. A quantidade aqui vamos ver no PDF, então aqui é 8, vamos voltar. Então vou entrar aqui com 8 e o ângulo aqui é 45. Vou clicar aqui para aceitar, então está desta maneira. Eu vou girar aqui de frente, clicar aqui em Front, então está desta maneira o pattern. Se você não souber o ângulo aqui, você coloca 360 dividido por 8, Enter, que vai dar a mesma coisa. Então vou dar Aplicar. Está feito aqui o pattern. Está desta maneira, levou todos os fillets aqui. Vou cancelar a janela, vou clicar em Show and Hide. E vou esconder o sketch. Vou clicar em Close, vou clicar aqui para isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer esse ressalto diâmetro de 5 por 1. O centro é 60. Vamos voltar para o NX. Então vou clicar aqui em Sketch. Vou clicar aqui nesta face. Note aqui que o plano ele pega aqui em cima. Então vou clicar nesta face e vou dar OK. Vou clicar aqui em círculo, vou aproximar, vou clicar aqui e fazer o círculo. Vou fechar círculo, eu vou clicar em linha, vou clicar na origem e vou clicar no círculo. Então é uma linha de auxílio, porque eu não consigo pegar aqui os dois centros aqui e colocar restrição. Então vou clicar aqui na linha, fechar linha, né? Vou clicar aqui na linha com o botão direito, clicar aqui com Vertex referência. Vou clicar na linha e vou selecionar aqui vertical. Então agora eu restringi o centro do furo. Vou clicar em dimensão, está inferido, vou clicar aqui no centro e vou clicar na origem. E vou clicar aqui do lado. Aqui é 30, Enter. Então está definido aqui a figura. Continuo inferido, vou clicar no círculo, clicar aqui do lado. Aqui é 5, Enter. Então está feito a figura, o meu sketch. Eu vou fechar aqui. Vou fechar Sketch, vou clicar em Extrude, vou selecionar a curva, dar um clique aqui na curva, a dimensão aqui, o final é 1, Enter. Está Unir, vou selecionar o corpo e vou dar OK. Então está feito aqui a figura. Vou clicar aqui para isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vou fazer esse ressalto nesta outra face, então vou girar aqui, vou clicar em Sketch e vou clicar aqui neste dente, ó. Nesta face, vou dar OK. Então vou aproximar aqui, vou clicar em círculo, vou clicar aqui, colocar o círculo, vou fechar círculo, vou clicar em linha, vou selecionar a origem e vou clicar aqui no círculo. Vou apertar ESC, vou clicar na linha e vou converter aqui em horizontal. Vou clicar aqui na linha com o botão direito, converter em referência. Vou clicar em dimensão. Está inferido, vou clicar aqui no centro, vou clicar aqui na origem. E vou clicar aqui em cima. Aqui é 30, Enter.
Vou clicar no círculo, vou clicar aqui fora. Aqui é 5, Enter. Vou fechar aqui, então está feito o meu sketch. Eu vou terminar o Finish Sketch, vou clicar em Extrude, vou selecionar a curva, está unir, vou selecionar o corpo e vou dar OK. Então está um num dente e o outro no outro dente, ó. Está desta maneira. Vou clicar aqui em Pattern, está circular, eu vou selecionar os features, então é esse Extrude, apertar Ctrl e esse Extrude. Então selecionou os dois extrudes, ó, os dois corpos. Vou clicar em especificar o vetor, vou clicar neste eixo, vou clicar aqui em especificar o giro, ó, clicar aqui nesta aresta, a quantidade aqui é 4 e o ângulo aqui é 90 graus. Então 90 e OK. Então está feito aqui, ó, 4 de cada lado, ó. Alternado. Vou clicar aqui para isométrico, vou clicar em Show and Hide, vou esconder o sketch, vou dar close e vou salvar o meu trabalho. Eu vou clicar aqui em View, vou clicar aqui para editar objeto display, pode ser aqui o Ctrl J também, então vou clicar, vou selecionar aqui tudo, clicar aqui, ele selecionou toda a figura, vou dar OK, vou clicar aqui em Color, e vou selecionar uma cor para o meu elemento. Então vou clicar nesta cor e vou dar OK e vou dar OK nesta janela. Então está desta maneira a minha peça. Está pronto aqui o elemento elástico. Vou girar aqui para isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer o conjunto. Então o nome do conjunto é Coupling. Vamos voltar para o NX. Então vou clicar aqui em New. Vou selecionar Assembly, vou entrar com o nome, então é Coupling. Está na pasta de trabalho, vou dar OK. Então aqui a primeira peça que eu vou trazer aqui, ó, ela está aparecendo aqui, ó. Então eu posso clicar, ela já vem para a tela, ó. Então não preciso procurar a peça. Então abriu aqui a janela de adicionar componente, eu cliquei, ele já mostrou a peça. E ele tem aqui a janela de auxílio aqui também, ó. Ele mostra aqui para mim, componente preview. Então está aqui, ó, está ligado aqui, ó. Então a tela principal, apareceu a peça, e a tela de auxílio. Então eu posso aqui selecionar aqui, girar, selecionar aqui a face que eu quero para colocar aqui na tela, fazer as restrições. Então esta primeira peça, eu vou colocar ela, está aqui, coordenada absoluta, operação aqui, ó, eu vou deixar absoluto e vou dar OK, vou dar aplicar. Então esta peça já vai entrar direto, vai ficar restrita do jeito que eu construí esta peça. Então vou dar OK. Ele vai falar aqui que o primeiro componente ele vai criar fixo, ó, restrito fixo, vou dar Yes. Então já está colocado aqui na tela, ó. Eu vou vir aqui na árvore. Então aqui o primeiro componente está aqui, ó, e está fixo. Se eu mover aqui a janela, ó, ele tem aqui no Constraint, está fixo aqui, ó. Então uma restrição e fixo, ó. Vou recolher aqui a árvore, vou trazer de volta para cá, vou clicar aqui isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos colocar agora a garra. A garra está aqui aberta, ó, Resive Ruby. Então vou clicar aqui em Assembly, vou clicar em Add, vou selecionar aqui na lista, ó, está aqui. Então ele veio para a tela. Eu tenho aqui a janela de preview principal, eu vou desligar. Está alinhamento por toque. Eu vou selecionar aqui toque. Então vou clicar aqui nesta face, ó, da peça. Vamos mover aqui para ela pegar. Ele não pega, ele está pegando a peça inteira, ó. Então vou clicar em Move e vou voltar aqui para Constraint. Continuo aqui com a restrição. Agora eu consigo selecionar a face, ó. Então vou clicar nesta face, vou girar a minha peça e vou clicar nesta face do ressalto. Então está aplicada a primeira restrição, ó. Eu vou trazer aqui a peça na vista principal, vou ligar o Preview. Então está aqui, ó, está desta maneira, ó. Está tangenciando aqui o ressalto.
Eu vou colocar outra restrição, então vou mudar aqui o alinhamento por toque para Infer Center Axis. Vou clicar aqui na linha de centro do Sleeve Hub. Vou desligar aqui da janela principal e vou ligar aqui a linha, clicar na linha de centro do elemento elástico. Confirmar aqui, então está colocado o centro, está centralizado. Vou voltar aqui à vista principal. Vou continuar aqui, vou mudar para ângulo. Eu vou clicar aqui neste plano da peça, ó, do elemento elástico. Está aqui ângulo 3D, ele está pedindo para selecionar dois objetos. Então vou clicar neste plano e vou clicar aqui neste plano da peça. E vou entrar com um ângulo aqui de 22,5. Enter. Então está do jeito que eu preciso, ó. Faceando aqui todas as faces. Vou dar aplicar, vou cancelar a janela, vou girar aqui para isométrico, vou clicar aqui Show and Hide e vou esconder aqui os sketches. Ó. E vou esconder também o Assembly Constraint. Vou dar Close. Vou clicar novamente isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vou colocar aqui a outra garra deste lado, então vou clicar aqui em Add, vou selecionar aqui Sleeve Hub. Então ele veio aqui para a tela, ó, está deste jeito. Eu vou clicar aqui em Move e vou girar aqui mover. Ó. Então vou mover aqui no eixo e vou girar aqui a peça, ó, mais próximo do que eu posso. Ó. Então vou deixar desta maneira. Vou voltar aqui para Constraint, vou girar aqui a vista. Então aqui nesta vista aqui auxiliar, eu vou clicar aqui em alinhamento por toque, vou descer aqui, vou mudar aqui para Prefer Toque. Vou selecionar esta face e vou selecionar esta face do ressalto. Então está colocado a restrição. Vou continuar aqui, vou mudar aqui para Infer Center Axis. Vou clicar aqui na linha de centro do Hub. Vou desligar aqui o Preview na janela principal e vou clicar aqui na linha de centro do elemento elástico. Então está colocada a restrição, aparece o azul aqui na tela. Vou ligar aqui o Preview. Vou mudar aqui para ângulo e aplicar a terceira restrição. Então vou clicar aqui neste plano e vou clicar aqui no plano do elemento elástico. E vou entrar aqui com um ângulo de 22,5. Enter. Então aqui tem que ser, vamos colocar 45 para dar mais um giro. Então tem que ser mais um pouco. Então tem que ser aqui 45 mais 22,5. Enter. Então agora foi para a posição que eu quero. Está deste jeito aqui, ó. Vou dar aplicar. Vou cancelar a janela. Vou desligar aqui, clicar em Show and Hide, tirar a Assembly Constraint, tirar aqui as coordenadas, curva e sketch. E vou dar Close. Então aqui está desta maneira a minha montagem, ó. Está correta a montagem. Vou clicar aqui isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora aqui vou colocar o item 3, que é o parafuso. Então é um DIN EN ISO 4026, M8 por 25. Então parafuso Allen sem cabeça, é um set screw. Vamos voltar aqui para o NX. Então vou clicar aqui na biblioteca, Reuse Libraire, clicar aqui expandir, vou selecionar aqui o DIN e vou selecionar aqui Screen, ampliar. Vou clicar aqui Set Screw e vou selecionar este parafuso aqui. Então a segunda carreira aqui, ó, este parafuso. Vou clicar com o botão direito e vou clicar aqui Add to Assembly para acrescentar na montagem. Então ele dá aqui o padrão do parafuso, ó. Vou aumentar a janela. Ó. Então é um DIN 4026. Eu vou mudar aqui para M8. O comprimento aqui vou mudar para 25. Está para colocar, ó, o local da peça está por restrição e é uma peça só que eu vou colocar. Então vou dar OK. Então ele veio aqui para a tela, ó, ele está na tela. Tem a janela aqui de Preview, ó, no principal. Então ele está na tela, está lá dentro. Ó. E aqui está pedindo para selecionar o parafuso. Então a linha de centro aqui já está selecionada.
eu vou vir aqui e vou selecionar aqui o centro aqui que eu quero colocar. Ó. Então vou passar aqui e clicar nessa linha de centro. Então ele colocou o parafuso, ó, está ali. Vou dar OK. Vou acrescentar mais uma restrição, vou clicar aqui Assembly Constraint. Vou selecionar aqui alinhamento por toque e aqui toque. Vou clicar aqui nesta face, ó, e vou clicar aqui na face externa da peça. Ó. Vou mudar a direção. Então ele veio aqui para cima, ó, está desta maneira. Ele está passando um pouco aqui, mas eu vou deixar assim. Não vou me preocupar. Vou dar aplicar e vou cancelar a janela. Vou clicar aqui isométrico e vou salvar o meu trabalho. Eu vou colocar aqui mais um parafuso, vou girar aqui a vista. Então vou colocar o parafuso aqui neste furo, para depois num pattern só fazer os dois parafusos. Então vou clicar aqui no parafuso com o botão direito, vou clicar Edit to Assembly. Vou colocar as dimensões corretas, M8, e aqui M8 por 25. Está por restrição, vou dar OK. Vou clicar aqui no eixo do furo, passar na face do furo, pegar o eixo do furo. Vou dar OK. Então ele veio aqui, colocou o parafuso, vou clicar aqui para acrescentar mais uma restrição. Está aqui por toque, está por toque. Vou clicar aqui nesta face. E vou clicar nesta face da peça. Ele foi para o outro lado, eu vou inverter aqui o sentido. Veio para o lado correto, vou dar aplicar. Vou cancelar a janela. Vou voltar aqui para a árvore. Vou clicar aqui em Pattern Componente. Vou selecionar aqui circular. Vou selecionar os componentes, vou afastar aqui, pegar na árvore, clicar nesta peça, apertar Ctrl, clicar nesta peça. Está circular, vou clicar para especificar o vetor, vou clicar neste vetor. Vou selecionar aqui a aresta, vou clicar nesta aresta. São duas peças e é 90 graus. Então vamos ver aqui como está, está indo para o outro lado. Eu vou inverter aqui a direção. Então veio para o lado correto. Está feito o pattern dos dois parafusos. Vou clicar aplicar. Vou fechar o pattern. Vou clicar aqui isométrico. Vou clicar aqui Show and Hide. Vou clicar aqui para esconder tudo. E vou trazer só o corpo de volta. Então vou clicar aqui para trazer o Show Body. E vou dar Close. Então a peça volta limpa. Vou clicar para salvar. Está pronto aqui o nosso acoplamento. Espero que você tenha gostado deste tutorial. Dê um like, compartilhe, se inscreva. Me ajudem a fazer melhores tutoriais para vocês. Este like, este compartilhamento, essa inscrição é muito importante. Obrigado, até o próximo.